Sejam bem-vindos a mais um Cast de Coragem. Meu nome é Lilian de Paula e aqui eu só recebo elenco de coragem. Pessoas que vão te encorajar para que você tenha coragem para viver a vida extraordinária que você merece viver. Então, antes de te apresentar as 3 mulheres de coragem que estão comigo aqui hoje, eu já vou te falar para você seguir aqui o canal, se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar as notificações, porque você vai querer ver e rever esse episódio, eu tenho certeza. E já transborda na vida das pessoas enviando esse vídeo para mais pessoas. Hoje eu tenho 3 mulheres de coragem aqui. A Marta, que é médica ginecologista, e ela trabalha também principalmente com mulheres depois da menopausa. Seja bem-vinda, Marta. É um prazer te receber. Obrigada. Prazer todo meu. E também a gente tem a Hilary, que é estrategista, gente, de imagem e posicionamento. Pensa, quem não precisa de saber de verdade o que a sua imagem transmite com intencionalidade? Então, fica aí que você vai querer saber. Seja bem-vinda, Hilary. Muito obrigada, doutora Lilian. Boa tarde. Vamos ter um papo muito legal nessa tarde aqui juntas. Antes de começar, a gente já estava falando aqui, gente, qual que é o lado mais forte do rosto, o que é que transmite cada lado do nosso rosto, e assim, é um assunto muito importante para você que quer se posicionar, que quer fazer com que seu cliente, com que as pessoas te vejam da forma que você quer de verdade ser vista. Então, fica aí que você vai aprender muito aqui hoje. E nós temos a Vanessa da Mata, que trabalha como engenheira, mas também ela é aromoterapeuta. Falei Isso, certo? falou certinho, Então, aromaterapeuta. ela trabalha com cheiros e também ela é especialista em chás e criar experiências para a gente, assim, maravilhosas, com cheirinho, com chá, trabalhando os sentidos. Os Isso 5 mesmo. sentidos, você trabalha os 5 sentidos, Sim, Vanessa? sim, mas principalmente, né, o olfato e o paladar. Mas a Seja gente muito consegue bem-vinda. trabalhar vários sentidos. Seja Obrigada, muito é uma bem-vinda, honra. um prazer te receber. O prazer é todo meu. Então, eu vou começar aqui pelo assunto que a gente já estava falando no início, que era com a Hilary, que ela estava falando sobre as proporções do rosto. E você falou que é estrategista de imagem e posicionamento. Qual que é a diferença de ser estrategista de imagem para uma pessoa que é personal ou que ajuda a pessoa ali a escolher as cores, os tons? Qual que é a diferença? Eu trabalho fazendo o raciocínio por trás daquilo que você expressa através da imagem, através da sua aparência. Então, eu não faço as etapas práticas, mas eu te ensino a pensar a imagem com ciência, com estratégia, com intencionalidade, para que você aprenda a fazer escolhas. Porque, para mim, a imagem, ela é a representação de uma realidade. Então, primeiro a gente precisa de ter conhecimento de qual que é essa realidade que a gente está falando sobre ela, e depois entender qual que é a linguagem visual. E isso exige um raciocínio. É como se você tivesse que aprender um novo idioma, que é muito intuitivo, mas que a gente precisa de aprender. E esse é o idioma visual. Sim, então, porque assim, no mercado a gente escuta muito falar sobre consultoria de imagem. Uhum. E você é uma estrategista. Então, a diferença seria essa, que a consultora, ela chega e fala, olha, a cor que fica melhor para você é o verde, o marrom, o dourado, tal, tal. E vai lá e se vira. E aí a estrategista seria a pessoa que faz com que eu consiga identificar isso e saber de maneira intencional como usar isso no meu dia a dia, como fazer para que eu passe e transmita a imagem que eu quero. Seria isso? Ou tem mais coisa por trás? É bem por aí mesmo, porque a consultoria ela é mais pontual e mais específica. A consultora ela faz a sua análise e te deixa um dossiê para que você faça aqueles determinados passos. Eu te ensino a pensar a imagem como uma comunicação. Então você aprende a fazer escolhas, porque por mais que você tenha uma linha de raciocínio que vai guiar a sua imagem, naturalmente no dia a dia, a gente aprendendo a pensar a imagem e fazer boas escolhas, você tem muito mais domínio, porque é realmente como uma linguagem, como um idioma. Você pode ir para os Estados Unidos sem falar inglês, mas tendo aquelas 50, 100 palavras, 100 principais frases que você sabe. Uma consultoria, tradicionalmente, seria essas 100 principais frases. Você sabe se virar.
mas você não sabe fazer escolha sozinho. E no nosso dia a dia, a gente vai precisar de transitar muitas vezes em situações diferentes, em transitar demonstrando circunstâncias e mensagens distintas, que é o que a gente estava falando sobre o rosto. Às vezes, um lado do nosso rosto vai transmitir mais assertividade, e em alguns momentos é importante a assertividade, mas outras vezes a gente precisa também de mais empatia. Então, quando você sabe fazer escolhas, você se vê diante de uma situação e você sabe recrutar aqueles elementos simbólicos e imagéticos que vão transmitir a sua mensagem, não só da maneira oral, mas também visual, que é o nosso idioma mais instintivo, que é o que a gente se comunica desde bebê. E vocês estão vendo que ela tem o domínio da palavra ali, né? Eu já vi ela palestrando e ela tem uma postura de palco muito bacana. E em alguns dos nossos encontros da mesa de honra, você vai trazer isso pra gente. Né? Vai ser uma honra. E que bom que você está aqui, nós vamos aprender muito, eu volto aí em você. Marta, eu já estou na menopausa, entrei com 45 anos, estou com 51, então já tem 6 anos. Não fiz nadinha. Quando vem as dermatologistas aqui, elas ficam doidas comigo, porque eu nunca fiz botox, eu não uso nada, só uso um creminho normal, um hidratante normal. E agora a ginecologista vai brigar comigo. Gente, mas ela, a partir de agora, ela é a minha ginecologista também. Que bom. Né? Com certeza. Desde o primeiro dia que eu a vi, que ela foi no nosso encontro mesa de honra. Por quê? Porque eu percebi que ela tem amor pelo que ela faz. A forma como ela falou sobre as mulheres, sobre a profissão dela. Eu perguntei para ela, né, por que ela faz o que ela faz, e ela falou que ela ama isso e isso ela se identifica com isso. Cuidar das mulheres. E ela está cuidando já há mais de 35 anos, cuidando de mulheres. Então, fala pra gente assim, o que mais você aprendeu nesses 35 anos cuidando dessas mulheres? Que se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres, porque a gente vai se deixando por último, não é? Sim, sim, A sim. gente pensa, a gente tem que ir no ginecologista pelo menos de 6 em 6 meses, Marta? Ou de ano em ano, pelo menos. Pelo né? menos uma vez por ano. A principal palavra que eu vejo nesses 35 anos, para mim, é empatia. Empatia, sabe? Se colocar no lugar daquela mulher. Porque a mulher ela tem muitas fases na vida. Tem o bebê, tem a criança, tem a adolescência, que já é um turbilhão de hormônios, e aí começa tudo. Aí vai para a juventude, a gravidez, né? Mas falando um pouquinho da senilidade ou mais da vivência da mulher. Hoje em dia, há algum tempo, nós já percebemos uma mudança na pirâmide etária no Brasil. Nós, na nossa época de estudante, a nossa pirâmide etária era uma pirâmide mesmo, né, com a base larga e o topo curtinho, ou seja, mais pessoas jovens e menos pessoas. Então, era mais pessoas Era uma jovens triângulo, na base da pirâmide Isso. e as pessoas idosas lá na ponta. Poucas pessoas. Poucas pessoas. Agora já está quase uma pirâmide invertida. Que a gente vai ser um país com mais pessoas velhos, idosas. exatamente. Então, já está sendo cogitado que a mulher, atualmente, ela vai passar 1/3 da vida dela no climatério. Né? Vamos aos termos, então. Climatério, a menopausa é a parada total da menstruação por 1 ano. Na mulher brasileira, acontece mais ou menos uns 48, 49 anos. Porém, 10 anos antes disso, existe já a entrada no climatério, que é uma oscilação dos hormônios femininos, né? O estradiol, né? Um pouquinho de testosterona, a progesterona, elas vão começando a modificar. É uma modificação que não é fixa, ela é em ondas. Então, a mulher, a partir dos 40, 40 e poucos anos, ela vai se sentir bem, vai ter sintomas. Vai sentir bem, vai ter sintomas. Vai sentir bem, vai ter sintomas. Porém, o que acontece é o seguinte, já vai acontecendo, pela falta dos hormônios, um desgaste no colágeno, na massa óssea, na massa muscular, no cérebro, né? Uma das principais dos tópicos que nós estamos vendo agora é realmente a função do estrogênio no cérebro. Eu acabei de chegar agora da Itália, do Congresso Mundial de Ginecologia Endócrina e Menopausa, né?
E está muito relacionada à falta do estrogênio com demência senil, com Alzheimer, com Parkinson, não é? Então, a reposição hormonal, ela é extremamente importante. É claro que ela não é, como eu falo para os pacientes, ela não é o querer da paciente, é um privilégio de algumas pacientes que podem. Ela só vai poder fazer se estiver tudo ok. Se ela não tiver nenhuma contraindicação e todos os exames estiverem ok. E aí é muito bom para a saúde dela em todos os sentidos. Então, assim, esses sintomas, quais os mais comuns na linguagem que todo mundo entende no dia a dia? Tipo, muita gente só fala do calorão, né? Não, o primeiro sinal e sintoma da mudança hormonal é uma mudança no período menstrual. Ela pode ter um aumento ou uma diminuição do fluxo, porém vai começando a ter um encurtamento de ciclo. Se ela tinha um ciclo que era de 28, 30 dias, vai passando para 25, 24 dias. A menstruação dela vem mais vezes. E aí depois ela vai começar a escassear. Eita, hoje vocês acreditam, gente, que o meu foi assim, eu não vi acontecendo. 2019 eu fui para a Europa e fiquei lá quase 2 meses na Polônia. Aliás, é meu país preferido. E aí eu fiquei lá até final de janeiro. E eu levei o remédio, a cartela de remédio que eu estava tomando e mais uma. Eu pensei, vai dar, né? Acaba uma e eu começo a outra, dá tempo. Não deu. Acabou, eu precisei comprar outra e não vende sem receita. É um país bem católico lá e eles não vendem mesmo sem receita. E para ir no médico, lá era bem complicado. E aí a moça que tinha traduzido a minha palestra saiu comigo nas farmácias, explicou o caso e tudo, mas eles não quiseram vender. Ou seja, fiquei sem tomar o remédio. E a minha menstruação não veio mais. A última foi em janeiro de 2020, lá na Polônia. E aí ela não veio mais. Eu cheguei no Brasil, pensei, é porque eu não tomei o remédio, desregulou. Não era. Nunca mais veio. Aí esperou um pouco, ou seja, você estava menstruando falsamente por causa do remédio, do anticoncepcional. Ou seja, só menstruava porque estava tomando remédio? Então ela acabou, foi. Provavelmente. Nossa. Provavelmente. Pensa, que a Não gente é? não tem que ter. Nossa. O problema não é sentir. Você vai ter os sintomas próximos dos 45, 48, só que o desgaste do organismo já está acontecendo. Já está perdendo massa óssea, massa muscular, colágeno. Então, a precocidade do diagnóstico e do tratamento é muito importante. Menina, eu não sentia nada, pelo menos eu não. Não fiquei, sentir não, nada. não, eu tinha 45 anos, eu pesava 53 quilos, me sentia uma menina, era linda, não tinha uma ruga, não tinha nada, não tinha papada, não tinha nada, gente. Tinha barriga retinha, toda bonitinha. Depois engordei, deu papada. Mudança de tudo, metabolismo, mudou né? tudo, mas eu vou lá para você me salvar. Sim, senhora. Agora vamos aqui na Vanessinha. Vanessa é engenheira, gente. Ela é toda assim, conforme, né? Gosta de tudo organizadinho, tem que ser tudo pré-definido. Processos. Mas tem um outro lado dela. Pensa. Ninguém acredita. Que é o oposto. Mas ela é romântica, né? Tá no estilo romântico ali, não tá? Tá. A blusa dela hoje Me tá romântica. representa Eu muito. fiz 2 anos de moda, pelo menos os estilos assim, eu sei. Então, assim, ela é uma pessoa meiga, ela é romântica, ela vê a vida com os olhos românticos. Quando eu estava na faculdade, as professoras falavam comigo, você é muito romântica, você vê a vida de uma forma muito romântica. Mas eu penso que é coração, não é? É a essência da gente, é coração, é empatia, é olhar para o outro devagar. E a Vanessa tem isso também. Então, assim, as 3 aqui são mulheres de coragem, gente. As 3 estão na comunidade Mulher de Coragem, pensa. E as 3 têm um coração genuíno, um coração que transborda e que tem essa empatia. Então, a Vanessa, ela ama a natureza. Isso. Tem até no nome, Vanessa da Mata. Não sei cantar. Não sabe cantar, mas Eu sou é a Vanessa da Mata cantora. Então, ela gosta da natureza, ela ama chá e ela sabe ensinar pra gente
a fazer os chás, por que que faz os chás, o que que o chá é bom para a gente, por quê, qual que é bom para o quê, e trazer essa presença e essa experiência. E também o aroma, os óleos essenciais, o aroma, e trazer isso como terapia também, para a vida e no dia a dia, tanto para a criança, para o adulto. Conta para a gente um pouquinho como surgiu isso, assim, em conversas informais. Você já me falou que foi porque você cresceu no sítio. Isso. A minha história, ela começa muito na infância e ela sofre um desvio no caminho e depois ela volta novamente para a origem. Eu nasci num sítio. Nesse sítio moravam meus avós, moravam meus tios, e a gente tinha contato com a natureza. Então eu brincava do lado de fora, eu brincava vendo o vento passar entre as flores, as ervas nascendo, as flores. E eu dava chá para minhas bonecas. É o que eu mais gostava de brincar, era dar chá para as minhas bonecas. E os aromas que aqueles chás traziam, me trazia um conforto, né? Então, a minha mãe, minha avó, usando chá, é chá para gripe, para um resfriado, é chá para uma dor de barriga, e também até o chá como forma de carinho mesmo, sabe? Minha mãe trazia, eu trouxe um chazinho para você. Então, assim, essa foi minha primeira referência de carinho, né? De cuidado. Então, eu tenho isso muito forte, essa presença da natureza. E eu tinha um contato muito forte com a natureza. Só que depois eu fui, como jovem, tentar uma outra área. E aí eu fui fazer engenharia, atuo como engenheira até hoje. Mas, com o nascimento da minha filha, Isadora, ela me fez reencontrar a Vanessa criança. Então, eu me vi fazendo exatamente o que eu fazia com minhas bonecas. Só que agora com a boneca de verdade. Então, eu dava chá para gripe, eu dava chá para cólica, e o pediatra, porque não pode chá ainda, mas eu já estava ali dando um chazinho e um banhozinho de picão, aquela história toda assim como eu fui criada. E isso me despertou aquela vontade de fazer aquilo acontecer de uma forma profissional. E eu me vi ali resgatando, né, um lado que ficou só adormecido, que eu acho que a maternidade, né, Lília, traz muito isso pra gente. Sim. A maternidade traz essa parte bonita de escancarar aquilo que você realmente gosta de fazer, como traz também dores, né? Te coloca ali de cara com você, né? A gente visita a nossa infância o tempo todo enquanto a gente cria os filhos, né? Então, foi muito isso. Então, hoje o meu trabalho, né, o meu propósito de trazer para a vida das pessoas os aromas, né, o calor e a terapia com os chás, nasceu justamente desse encontro aí da infância com a Vanessa mãe. E aí, gente, vocês que estão ouvindo a gente aí, a fala da Vanessa me trouxe uma pergunta que eu sempre pergunto, principalmente nos meus eventos e na imersão à Terceira Prosperidade. Eu falo, quem você deixou de ser quando cresceu? Não, perfeito. Porque se a gente for olhar de verdade, aquilo que a gente nasceu para ser está muito ligado As brincadeiras. Hein? às brincadeiras da nossa infância, o que a gente falava, o que a gente fazia. E aí a gente cresce ouvindo, né? A medicina eu admiro demais, porque eu jamais conseguiria ser médica. Maravilhoso. Eu jamais conseguiria ser cirurgião. Eu passo mal só de ver alguém machucado, sabe? Mas a gente ouve muitas vezes, né, que é só a medicina que é uma profissão bacana, só advogado que é uma profissão bacana, Só engenheiro é uma Sim. profissão. Não, quando você fala engenheiro, aí você fala, nu, é inteligente mesmo, né? Porque é engenheiro. E aí a gente acaba indo para outros caminhos que talvez afasta a gente da nossa essência. Sim. E muitas vezes a nossa vida é muito breve, né? Passa muito rápido. E às vezes a gente termina a vida sem viver de verdade aquilo que a gente nasceu para ser e aquilo que a gente nasceu para viver. E para ser quem a gente nasceu para ser, a gente precisa de coragem. Porque deixar uma profissão de engenheiro, deixar uma profissão de advogado, para poder viver daquilo que faz o seu coração arder, que faz o seu olho brilhar, precisa de coragem. Sim, verdade. Verdade. Precisa de muita coragem. E eu vou voltar aí para ver como é que tá o nível dessa coragem. Vai sim. Vou voltar aí. Ô, Hilary, eu quero que você fale agora de um assunto que eu tenho certeza que os cortes vai bombar. Porque a gente estava falando aqui e o ser humano, ele gosta
de ver a gente falar dele. Se você ficar falando de mim, eu vou gostar de te ouvir. Quando eu falo das feridas, as pessoas falam, mas e a minha? Vai cair. E a minha? Eu falo assim, vocês estavam no jantar mesa de honra e na hora que eu falei, se vocês quiserem, eu posso falar qual é a ferida de cada uma. Aí o pessoal falou, eu quero. E vocês viram que eu falei, sem nunca conhecer a história da pessoa, eu falei, a sua é da rejeição. Aí a menina foi, poxa vida, e é mesmo, e eu fiz até cirurgia no nariz, fiz cirurgia no rosto, porque eu me sentia diferente das minhas irmãs e queria ser parecida com as minhas irmãs. E aí a pessoa quer ouvir, porque está falando dela. Então, quando você começou a falar aqui antes da gente gravar, nós três ficamos curiosas. Então, fala pra gente sobre esse assunto que a gente estava falando antes, que você falou pra gente, se o seu lado que você gosta mais no rosto é o esquerdo, geralmente você joga a franja pro esquerdo. Só que é o contrário, você falou pra gente que tem que ser o contrário. Tem que jogar pro lado que você não gosta. Exato. E deixar o que você gosta à vista. Então, fala essas coisas pra gente que a mulherada vai gostar, vai né? gostar. A gente sempre fica procurando o melhor ângulo para foto. Às vezes, quando vai tirar foto, um monte de mulher, uma do lado da outra, a gente fica aquele troca. Esse é meu lado. Esse é meu lado. Deixa eu ficar de cá. E é justamente por isso. A gente tem um certo lado intuitivo que nos faz perceber, opa, aqui eu fico melhor. Mas muitas vezes a gente faz o que a Vanessa falou que faz. Se esse é meu lado melhor, vou jogar o cabelo para cá, mesmo porque o cabelo é um artifício de beleza da mulher. Mas quando a gente está falando de rosto, a gente está usando o cabelo como um véu, porque o cabelo é justamente isso, o véu que está sempre nos acompanhando. E quando a gente joga o cabelo, ele encobre mais um certo lado do rosto. Então, se a gente está de frente, o lado que fica mais encoberto é o lado que a gente jogou o cabelo. E, por outro lado, a gente expõe mais aquele lado que está sem o cabelo. E todas as pessoas têm um lado up e um lado down. O lado up é o lado que o seu rosto tem as fibras faciais voltadas para cima e o lado down, as fibras faciais estão voltadas para baixo. Então, aproveita, pega o espelhinho, faz o teste e observa. Geralmente, no nosso lado up, a gente tem sobrancelha, olhos mais altos, a gente tem uma inclinação na ponta do nariz, que às vezes é um pouquinho mais alta, e da boca também. Aí, algumas pessoas podem ter essa inclinação facial que é cruzada, mas isso é um caso mais raro. Geralmente, a gente tem um lado todo para cima, e esse lado todo para cima, ele envelhece mais devagar. O lado que é voltado para baixo, a gente envelhece mais rápido. A gente vai observar mais sulcos na região dos olhos, suco nasogeniano aqui na boca. Então, a gente vai observar esse envelhecimento. E acaba vindo com uma certa debilidade o próprio envelhecimento, e a gente gosta da jovialidade, do vigor e da força, que vão ser mais expressos quando a gente demonstra mais e expõe mais o nosso lado mais forte do rosto. Mas, como a gente falou um pouquinho aqui, a gente precisa de aprender a modular a nossa comunicação segundo as necessidades que a gente tem no dia a dia, e essa modulação também é importante, porque por mais que esse lado do nosso rosto, ele seja mais tendente ao envelhecimento, a gente também tem uma mensagem importante associada a ele. Querem ver? Vamos. Quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí, vamos jogar. Agora aqui, esse é o meu lado down, que vai envelhecer mais, mas ele é um lado que demonstra mais acessibilidade. Então, quando eu preciso de demonstrar mais empatia, mais conexão, eu jogo o cabelo sutilmente e inclino mais o rosto, inclino mais a conversa para esse lado que é mais suave. Então, isso faz com que a gente se conecte melhor com as pessoas e em algumas situações é exatamente o que a gente precisa. Mas como a gente está aqui num podcast, eu prefiro usar esse lado do meu cabelo, do meu rosto, jogando o cabelo para cá. E, inclusive, coloquei aqui um detalhe na gola,
justamente enfatizando esse lado que é mais incisivo. Porque você quer que as pessoas olhem para esse Direciona pra lado, cá. porque esse lado é mais forte e vai passar mais autoridade. Mais autoridade, mais credibilidade, mais força. Então, a gente consegue fazer essa jogadinha aí que é bem interessante. E a gente consegue, simplesmente com um espelho, você vai observar e vai descobrir qual é o seu lado up e seu lado down. Tá. Agora, uma outra coisa. Jogar o cabelo de lado traz mais poder? No meio eu pareço mais acessível, mais carismática, com o cabelo no meio, ou é o contrário? O que você fala sobre isso? O cabelo de lado, ele vai trazer uma mensagem mais feminina. E o cabelo partido no meio, vocês já viram que essas mulheres que estão usando uma estética mais empoderada, elas estão usando o cabelo retinho e com a linha reta no meio? Justamente porque a linha reta é um arquétipo inconsciente que faz a gente ler mais autoridade, mais força. Sim. E aí, quando a gente traz essa linha reta no cabelo, a gente traz essa autoridade maior. Tanto pela linha reta no cabelo reto, quanto pela linha do partido também. E a gente pode balancear também, por exemplo, eu sou um pouco mais séria, assim, a aparência, né? Quem me conhece depois sabe que eu sou mineirinha e sou mansa igual pardal, mas assim, a cara mais fechada, mais séria, mais aquela pessoa muito responsável, muito certinha. Aí a gente usa uma roupa mais ampla, um tecido mais leve, faz sentido isso. O cabelo também, às vezes, se eu cortar a linha reta, eu vou ficar muito inacessível. Isso. Aí deixa ele um pouco mais solto, faz uns cachos, traz essa acessibilidade também. Perfeito, Lilian. É exatamente isso que a gente tem que fazer. O primeiro passo para a gente construir uma estratégia é você observar o que é que você tem, quais que são aqueles elementos, aquelas linhas que você já traz no seu rosto. Então, se você já traz muita acessibilidade, enfatizar isso, que é o que a consultoria tradicionalmente trabalha, é o que a gente fala de harmonia. Harmonia é repetir o que já existe. E por isso, muitas pessoas que vão para a consultoria vão pela porta de entrada, que é a coloração pessoal. E a coloração pessoal, ela traz a estratégia de harmonia, que é a repetição. Então, se uma pessoa tem o cabelo claro, os olhos claros, a pele clara, ela vai se valorizar com essas cores mais suaves e clarinhas. Só que, quando a gente enfatiza uma mensagem, a gente acaba gerando um problema, que é toda mensagem enfatizada, ela pode causar um ruído. E aí, a gente teria um ruído de imagem. Da mesma forma, o ruído de imagem pode ser para uma pessoa que tem elementos de força no rosto, traços faciais mais fortes, contraste mais alto, uma expressão dinâmica mais fechada, mais séria, muitas vezes é de responsabilidade, de levar a vida a sério mesmo, e isso causa um distanciamento. Então, essa estratégia que você falou é perfeita. Por exemplo, eu estou de verde exército. Verde exército já traz um pouquinho de afastamento. Exato. Aí, se eu tivesse com o cabelo escovado, liso, reto, já ficaria mais sério ainda. A pessoa ia ter até medo de mim, né? Tipo, é porque é o inconsciente, né? Inconsciente. E a gente lê isso de forma natural. Você, por exemplo, tem uma expressão, uma sobrancelha mais grossa e os olhos fundos. E isso é o principal elemento da sua comunicação de distanciamento. Então, se a gente traz força, né? Traz força, e o excesso da força acaba trazendo um distanciamento. Mas como você traz o cabelo ornamentando o rosto com essa leveza, com o iluminado, então a gente tem um equilíbrio. Mas o primeiro passo é realmente a gente observar o que eu tenho emanando de forma natural e como que eu posso gerar uma compensação para trazer equilíbrio na nossa mensagem. Já viram aí, né? Que vocês vão ter que seguir todas 3. No final vai ficar o arroba de todo mundo, tá? Vocês que estão assistindo a gente. Obrigada, Hilary. Parabéns. Não, dá vontade de ficar, né? A mulherada vai amar esse assunto. Sim. Marta, vamos lá em outro assunto que está mexendo com a cabeça das mulheres. Voltando na menopausa. Porque, como você falou, a maioria da população está envelhecendo e a gente está envelhecendo jovem, né? Sim. Porque hoje em dia, a mulher de 45, 50 anos, a gente é jovem, gente. A gente está começando a vida. Verdade. Uai, né não? Eu casei com o Rubem, eu vou fazer 12 anos de casado. Eu casei com 40 anos.
Então, assim, a gente tem muito pela frente. Eu acho que a gente está envelhecendo tarde. Não é? Então, Não eu é? falo assim, a gente está envelhecendo no Uhum. sentido de não menstruar mais, de estar na Sim. menopausa, mas a Mais gente um está estágio. jovem, a gente está Sim. envelhecendo muito jovem. Então, assim, a gente está com 50 anos, mas a gente está jovem, a gente está muito jovem. Então, a gente tem muita vida pela frente. Só que se a gente não se cuidar, vem a gordura abdominal, Sim. vem os perigos, né, de ter problemas do coração. A gente, por exemplo, vai dando dor na junta, no pé, no calcanhar, Junta no joelho, tudo. junta tudo, joga fora, como diz meu pai. Aí meu filho fica, mãe, vai na academia. Mãe, quando você estiver malhando, treinando, firme, nós vamos marcar uma trilha para ir lá numa casa que ele foi, que tem que subir, acho que 5 km de subida, numa montanha a casa. Uau. Aí o pessoal faz o bolo, você ia gostando. É bolo, pão de queijo, faz tudo lá. Delícia. Delícia. Não tem jeito de subir de carro, é a pé. Uau. Então Se quiser, né? a gente tem que se cuidar para então acompanhar fiquem os filhos, para curtir, para andar, para viver a vida. Sim. Quais são os principais cuidados que a mulher que está ouvindo a gente em casa, de uma maneira simples, que ela entenda, que ela tem que fazer, além de ir no ginecologista pelo menos uma vez por ano? E outra coisa, gente, o barato sai caro, tá? Procure uma ginecologista, um ginecologista que vai olhar para você como pessoa, que tem amor pelo que faz, que não vai te olhar como um número, né? Então, quais são os cuidados que tem que ter antes de começar a menopausa, prevenir, e para quem já entrou, o que precisa fazer? Sim, sim. Há uma década atrás, a Organização Mundial de Saúde, ela colocou um outro conceito de saúde, que saúde é o quê? O bem-estar físico, social, mental e até mesmo espiritual. Então, Sim. essa mesa aqui, nós todas temos muito a ver uma com outra. O principal tópico hoje da medicina é MEV, é uma sigla, MEV, para todas as especialidades. Estão curiosos para saber o que é? Aham, com Sim. certeza, já conta aí. Mudança de estilo de vida, Sim. tá? Não basta só na menopausa, no climatério, principalmente, você fazer uma reposição hormonal. Não. É um tripé principal. Você tem que ter uma atividade física, você tem que ter uma alimentação adequada, um peso adequado, uma suplementação do que estiver necessário, se puder fazer também a reposição hormonal. Mas não é só uma coisa, só a reposição não adianta. É como ir tomar um suplemento vitamínico, uma creatina, e não vai à academia. Vai fazer músculo de onde? Não tem jeito. Então, é isso, a gente tem que se cuidar realmente, tá? É na alimentação, no peso, no estilo de vida, inclusive o estilo de vida está Na mente. exatamente. O estresse, a correria de hoje em dia, ela vai causar um aumento de muitas substâncias no organismo. Uma delas é o cortisol. O cortisol dá tendência a muitas coisas, por exemplo, diabetes, não dormir bem. Aliás, é um ciclo vicioso. Não dormir bem aumenta o cortisol aumenta e assim vai, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Não é só a reposição, não. A mudança de estilo de vida que tem que ser feita em qualquer idade. Nunca é tarde. E você falou uma coisa interessante, a gente está envelhecendo de uma forma muito diferente. Se você pegar uma mulher hoje de 60 anos e pega uma de 60 anos há 30 anos Sim. atrás, totalmente diferente, né? Totalmente diferente, com sonhos diferentes, com estilos de vida diferentes. Antes você falava assim, quantos anos tem sua mãe? Você fala 60, a pessoa fala, não, Velho, já é uma idosa. idosa. Gente, a mulher de 60, eu tô com 51. Daqui a pouco eu tô fazendo 60, vocês vão ver, com 60 eu vou estar em cima, tá? Porque eu vou me cuidar. Ó, ficou gravado, acabou, gente. Fez compromisso público, acabou. Então, assim, 60 anos é nova demais, gente. Também acho. Não, muito Também nova, acho, né? também Então, acho. assim, e tem uma coisa que o pessoal fala, você vai falar pra gente se é mito ou não. Que não pode, tem gente que acha que não pode fazer reposição hormonal, que é perigoso,
enfim, pode ou não pode, cada caso é um caso. Sim, na primeira coisa você falou bem, cada caso é um caso, Isso. né? Cada mulher é uma mulher. Há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás quase, teve um estudo nos Estados Unidos feito, se chama WHI. Ele estudou os hormônios das mulheres. Só que eram hormônios antigos que foram estudados em mulheres mais velhas de uma forma que a gente agora percebe que não estava muito correta. Então descobriu-se que poderia dar um pequeno aumento no câncer de mama dessas mulheres, né? Hoje os hormônios são diferentes, são por outras vias, não é? Por exemplo, o etinil estradiol, estrogênios equinos conjugados, né, na pílula e na reposição. Hoje a gente tem o estradiol, que é hormônio parecido, é igual ao que a gente tem mesmo. Então, ele é muito bom. Os riscos de se ter algum problema são mínimos. Agora, você não usar. Foi feito um estudo, 5 anos mulheres não usando reposição hormonal, comparada com um grupo 5 anos usando. Então, teve muito mais mortes no grupo que não usou por fraturas ósseas complicadas, por infecções urinárias que desenvolveram sepse, até por suicídio, por causa né? Desânimo, Sim, que vem, sim, tem demência senil, tem Alzheimer, tem Parkinson, tudo nesse grupo foi exacerbado. Então, o risco que se corre de alguma coisa é muito pequeno comparado com o benefício que ela vai trazer. Mas, como eu falei, isso é um privilégio de algumas mulheres que estão com tudo em dia. Se não estiver com tudo em dia, não dá. Não dá. Não dá. E também as pessoas que estão com medo, pode. As pessoas que estão com medo, às vezes pensam assim, mas eu vou viver, vamos supor, 5 anos a menos se eu fizer uma coisa e tiver um risco. Mas o que adianta eu viver uma vida com sono, deprimida, tomando remédio, sem qualidade de vida? Não, mas nesse grupo também foi visto que quem usava a reposição teve um prolongamento da vida. Sim. Uau. Teve um aumento do número Muito de bom. anos vividos também, não é? Mas como eu falei, cada caso é um caso, as reposições são Então, específicas. O conselho para as mulheres é: procure um bom médico, Sim. um bom ginecologista da sua confiança. Sim. Eu te aconselho a procurar a Marta. Se você mora na Grande BH, ela está em Betim. Prazer. Vai ser um prazer te atender. Ela Com tá falando, certeza. vocês estão Um vendo, né? prazer, com certeza. Então, porque você precisa saber como você está hoje. Sim, Para sem saber dúvida. o que é possível fazer para você hoje. Agora, certo? com certeza, o risco-benefício da reposição, hoje não temos mais dúvidas, não. É muito bom. É a mesma coisa, você tem uma doença de tireoide. Tireoide é uma glândula. Você vai fazer o quê? Uma reposição com o hormônio da tireoide. Exatamente. É a mesma coisa. Pode perguntar, Hilary. Doutora, e sobre o chip da beleza? Ficou assim, polêmico, ficou meio vulgarizado, mas é uma forma de reposição hormonal, né? Não, ele é muito usado com um efeito muito bom para quem tem, por exemplo, endometriose. É fantástico, né? Mas ainda existem estudos, mas não deixa de ser realmente um método que a gente deve considerar, deve olhar, não é? Para algumas mulheres, em alguns casos, ele é fantástico. Né? No caso da endometriose, ele é muito bom. E não existe só o chip, você tem também óvulos vaginais, creme vaginal com gestrinona, que também pode ser avaliado. Existem algumas outras formas, né? Só não oral, mas as outras formas existem. E, alguns casos, nota 10. Legal. E essa reposição hormonal tem uma idade que é recomendado a gente começar a pensar nisso? Sim, a gente tem. Isso aí também é muito já sabido por nós. Tem a janela de oportunidade. Sim. O que é isso? Por exemplo, são 10 anos até você entrou na menopausa, tem 10 anos para iniciar a reposição. O ideal, como eu falei, é o início o mais precoce possível, porque você está trazendo benefícios para o cérebro, né? Se ela está entrando, por exemplo, com 49, você não precisa esperar acabar a menstruação para iniciar a reposição. Alguns casos sintomáticos, alguns não, a maioria, você vai entrar já antes com essa reposição.
diferenciada. Cada caso é um Eu tô caso. atrasada mesmo, já tem 6 anos. Ainda Pois, tá na mas janela, ainda tô né? na janela, Tá em tô na tempo. na janela. Tá em tempo. É uma janela, então são 10 Nós já anos. estamos Que descobrindo isso em episódio tempo, rico, né? né? Que episódio rico. Estamos todas juntas, porque a gente precisa da beleza, a gente precisa das Exatamente. terapias, né? Para o corpo, As para a mente. experiências, Com né? certeza. Desacelerar. O aconchego, o chá, o cheiro. Vamos E precisa lembrar. cuidar da mente, porque se vocês não cuidar da mente, vocês não vão ter Sim. coragem de tomar um chazinho, nem vai ter vontade de ficar bonita, vai Mudança de procrastinar para estilo ir de no vida, né? médico. Mudança de estilo de vida. É uma Sejam mulher de... transformados pela renovação da vossa mente e aproveite de tudo isso que a vida tem para você e você fica aí reclamando. Para que reclamar? Contar para o seu negócio. Reclamar é clamar 2 vezes, é reclamar. Então, eu estou clamando e clamando de novo. Se você está falando do problema e fala de novo, é só problema que você vai ter, não tem outro jeito, não. Então, cuida da mente, do coração, da alma, do aconchego, da beleza, da saúde. Mental. Isso aí. Obrigada, Marta. Uma mulher de Parabéns. coragem tem uma vida equilibrada, né? Em todos os Exatamente. sentidos. Mulher de coragem é prioridade na sua agenda. Mulher de coragem é prioridade na sua agenda. Cuida de tudo em todos os sentidos. Vanessa, qual o benefício dos chás? Qual o benefício dos óleos, do cheiro? E como que você pode ajudar as pessoas a partir desses benefícios? Sim. Vamos falar um pouquinho primeiro dos óleos essenciais, né? A aromaterapia, ela é uma terapia que já é utilizada até no SUS. Nós já podemos utilizá-la através das PICs, né? Que são as práticas integrativas. Então, vários hospitais, por exemplo, hospitais maternidades, já colocam a aromaterapia ali no lugar, na hora do parto, para trazer aquele aconchego, né, para acalmar. Então, a aromaterapia, ela é fantástica porque ela acessa o seu cérebro de forma muito rápida, né, porque o sentido do olfato é o sentido que passa, né, através do cheiro, né, do nariz, no canal onde passa os cheiros, eles vão diretamente no seu sistema límbico, que é o sistema, né, responsável ali pelas memórias. Então, você tem um benefício muito grande através dos óleos essenciais. Tem muitos óleos que também atuam diretamente na dor, na modulação da dor, como a gente tem a copaíba, que é um anti-inflamatório maravilhoso, a gente tem o hortelã-pimenta, que é maravilhoso para enxaqueca. Então, assim, a gente tem os benefícios do óleo, que é maravilhoso, e as pessoas podem estar adiando o medicamento, né, o fármaco, através do uso da aromaterapia. Então, a gente usa como complementar, mas eu falo para os meus clientes que eles podem estar utilizando antes. Então, utiliza a aromaterapia antes do fármaco. Se você precisar chegar a tomar um remédio, ótimo, os remédios estão aí para isso, é maravilhoso, né? Nós, terapeutas integrativos, não somos contra medicamentos, né? Muito pelo contrário, né? Os medicamentos são fantásticos, mas a gente tem a natureza aí em primeira opção. E os chás, né? O chá, ele não é só um benefício terapêutico, ele tem o benefício do aconchego, né? O chá, você tá ali presente, segurando uma xícara de chá, sentindo o calor daquele chá, né? E o chá tem muitos segredos, né? Não é, para falar a verdade, chá mesmo, não sei se vocês sabem, mas é só de uma planta. Não sabiam? Chá, gente, é só de uma planta chamada Camellis. Essa planta, né, ou chá da Índia, é uma planta que, se você faz o chá dessa planta, é chá. O resto todo é infusão. Então, a camomila não é um chá, é uma infusão, né? Então, são, assim, curiosidades que muitas vezes as pessoas não sabem e é muito interessante. Eu não gosto de chá. Eu já falei. Eu amo chá. Gente, eu não gosto de chá. Provavelmente você tomou um chá que ficou tempo demais na água, ficou tempo de menos, né? Então, assim, o chá, ele tem todos os seus segredos ali na hora de fazer, e é um ritual. É uma alquimia. É uma alquimia, e eu gosto muito da palavra ritual, porque ele precisa que você esteja presente. Então, a gente estava falando de qualidade de vida, né, doutora? E mudança no estilo de vida. E você tirar alguns minutos do seu dia para preparar a sua xícara de chá na sua casa, no conforto ali do seu sofá, sentir, né, o aroma que sai dali, sentir o calor da xícara, estar presente. Né? Eu acho que o novo luxo hoje é esse. Então, o que eu faço com o meu trabalho?
justamente dar a oportunidade para as pessoas acessarem essa presença. Então, você preparar o seu chá, você segurar a sua xícara, você esperar o tempo da fusão. Gente, como que é difícil. Hoje em dia a gente quer ver o vídeo passando A gente, na isso nossa tá tela. agoniante, não tá? A gente não tem tempo para nada. Eu penso que as pessoas vão querer voltar. A gente vai querer Essa é a voltar tendência. para roça, para fazenda. Já está acontecendo. Já está É, acontecendo. já está acontecendo, né? Porque tá demais isso. Tá. Porque as pessoas só ficam rolando. Às vezes as pessoas falam que eu sou alienada, porque eu não sei os memes. Eu não sei os videozinhos que tá. Eu também evito Eu não o sei. máximo. Porque a gente, não, né, a gente já fica no celular, às vezes, trabalhando, tem que postar alguma coisa quando dá tempo. Agora, você ficar passando um videozinho, você não está presente. Exatamente. E o seu cérebro fica acostumado com aquela dopamina rápida que ele pode ter a qualquer momento, que ele acessa ali, pegando um vídeo, passa, próximo assunto. E uma coisa que eu gosto do chá também é que tem cores. Cores, que é o sentido, mais um Não, eu sentido acho visual. lindo. Eu fui assistir o filme do Michael Jackson com meu filho e a namorada dele. Aí depois a gente foi... Le Petit? Acho que é Le Petit. Le Petit. Uma cafeteria. Aí a gente pegou os macarrons, cada um de uma corzinha, e pedimos 2 chás diferentes. Aí veio num bulizinho transparente, um Isso, amarelo e um vermelho. fantástico, Ah, gente. Os vermelhos, né, que traz aí o benefício das frutas vermelhas, ou do hibisco, né, que Ai, é eu amo fantástico, hibisco. porque ele ajuda muito a gente eliminar o excesso de líquido do corpo. Então, o hibisco com frutas vermelhas é fantástico. Eu uma gosto delícia. tanto de chá, que eu acho que foi em 2018, se eu não me engano. Não lembro quando eu comecei, mas tem muito tempo. Eu fiz por muitos anos consecutivos o chá de coragem, Ah, que legal. que era live. Era live toda quarta-feira às 17. Inclusive, eu quero até voltar a fazer. Muito bom. Chá de coragem. E o cast de coragem quase chamou chá de coragem. Aí eu falei assim, acho que não vai pegar muito, deixa só as lives com chá de coragem. E o cast de coragem, que tem os 2 sentidos, né? De cast por causa do podcast e de cast porque é elenco. Então, é um elenco de coragem. Mas o chá de coragem, quando eu coloco o corte de vocês lá no Instagram, eu coloco drop de coragem. Porque cada pedacinho é uma pílulazinha de coragem, um chazinho de coragem. Sim. Né? Então, é muito bacana isso. Agora, eu quero que você fale de maneira simples, para quem está assistindo a gente, saber por que deve te procurar. O que você oferece, o que você tem para essas pessoas. Você vende algum kit com óleos, ou você vende experiência, ou você tem algum workshop? Sim. Hoje nós temos, né, dentro da minha linha de terapia, a gente trabalha com os kits de experiências individuais, a pessoa vai fazer em casa, no conforto do sofá, da cozinha dela. Então, são chás personalizados, eu faço, né, uma anamnese primeiro para saber exatamente direcionar qual chá, qual aroma, né, qual óleo essencial aquela pessoa vai estar utilizando para relaxar, né, para dar mais foco. Depois do almoço, Vanessa, eu me sinto com aquele sono, não produzo nada. Temos um chá, temos um aroma, então a gente tem os kits para fazer esse ritual. E nesses kits, gente, é muito bacana, porque é um ritual mesmo, não é só ferver Tinha a que ter água trazido um e kit colocar. pra gente ver. Da próxima vez você traz Vou um mandar kit. um para você. Vou mandar. Gente, tá gravado, acabou. Agora eu vou ter que mandar. Então manda que a gente vai mostrar lá Vou no cast mandar de para você coragem. que delícia que é, porque vem com a ampulheta para você colocar o seu cérebro no presente. Você vai olhar o tempo passando enquanto o seu chá descansa, gente. É uma uma experiência delícia. que você Individual, merece. que você pode fazer também com a sua família em casa, receber suas amigas com um chá desse, com cores, como você falou, né? E eu tenho também, junto com esses kits, vai o e-book, onde eu explico o tempo de fusão, se pode ferver, se não pode ferver a erva junto, porque algumas ervas podem ferver junto, outras não. As raízes, por exemplo, a gente deve ferver, algumas outras ervas não. E trabalho com workshops, que é uma imersão dentro do mundo dos chás e da aromaterapia. E aí as pessoas vão aprender mais profundamente a história dos chás, né, os rituais da China, né, da Índia. Então a gente vai passar ali por experimentar, degustar vários tipos de chás, porque chá mesmo, né, como eu falei para vocês, é o chá
o chá branco, o chá verde, o chá preto, esses são os chás mesmo, né? E a gente vai poder também degustar algumas infusões, né? Saber quais notas, né? Alguns vão ter notas de cacau, você vai sentir gosto de chocolate, outros vai ser mais adocicado, você vai lembrar de rosas. Então, assim, é um momento maravilhoso, é um workshop que eu falo que toda mulher, né, merece passar por esse momento, né, e se sentir presente, colocar a sua mão. Tem uma coisa muito bonita, Lilia, no manual, né, no colocar a mão, que é justamente fugir dessa inteligência artificial que a gente está hoje em dia. Tudo a gente quer que a inteligência resolva para a gente, mas fazer seu chá ela não vai, e você vai sim se sentir presente, você vai ter um momento em que você vai voltar para você mesmo. Né? Então, assim, é fantástico. Temos aí um spoiler, teremos em breve aí o lançamento de um workshop maravilhoso de chás e aromas. E deixo aqui já o convite para vocês. Em breve a gente vai falar mais detalhes. Olha ela, parabéns. A gente vai querer saber e pode fazer um podcast inteiro aqui só para você explicar para a gente com detalhes. Tá bom, Tá obrigada. bom? Vanessa, achei muito interessante que você compartilhou, porque é uma sabedoria ancestral que você está passando para a gente. Exatamente. Que a gente Exatamente. perdeu, né? E é justamente que você contou da sua história, que você recebeu da sua mãe. Isso. E com a correria do dia a dia das mulheres de coragem que tiveram que sair de casa para trabalhar, para ganhar a vida, a gente perdeu o tempo de presença, de que os presença. nossos avós, as nossas mães sabiam A fazer. espera, né? né? De algo acontecer, a gente E não aí espera eu mais. quero falar o seguinte: ela lembrou, né, de algumas mulheres que têm força e têm coragem e acha que por ter que ser forte e corajosa, ela tem que dar conta de tudo e de todos e ela se deixa de lado. E quando eu criei a comunidade Mulher de Coragem, que deu origem ao livro, que é um best-seller, que é a Mulher de Coragem, essa coragem aqui é justamente o contrário, é a coragem de olhar para dentro. Porque é dolorido olhar para dentro, mas a gente só sai da dor passando pela dor. Então, tenha coragem de ser prioridade na sua agenda. Isso não é egoísmo, porque para cuidar dos seus filhos e de outros, você precisa estar bem. Então, tenha essa coragem. Meninas, nós temos 2 minutos para cada. Passa rápido, né? Nossa, muito rápido. Então, em 2 minutos, fala para a gente, Hilary, quem você ajuda e por que as pessoas precisam te procurar e onde que elas te encontram. Mas seu arroba também vai estar no final do vídeo, tá? Vamos lá. Eu falo com mulheres que são empresárias, empreendedoras e que estão buscando encontrar e ocupar o seu lugar no mundo. É muito mais do que a aparência, do que você veste. É sobre você encontrar a sua identidade e ser vista por quem você realmente é. E, para além da aparência, qual é o lugar que você ocupa? Como que você se posiciona diante das pessoas que você se relaciona, da sua família, do seu profissional? Como que as pessoas te veem como empresária, como profissional, dentro da sua rede social? Como você é percebida? Como você se percebe? Então, primeiro a gente faz esse processo de olhar para dentro, para que você tenha noção de quem você realmente é e como você quer que as pessoas te percebam. E a partir daí a gente vai introduzir no seu universo essa linguagem que é tanto visual quanto do seu posicionamento também. E o meu Instagram, @HilaryMelanie, eu vou falar mais sobre vários assuntos como esse que a gente trouxe aqui. Vai ser um prazer. Deixa uma frase ou uma mensagem curta para essas mulheres que estão ouvindo a gente. Mulher, você precisa de encontrar e ocupar o seu lugar no mundo. Isso é o que vai te trazer a verdadeira satisfação e liberdade. Linda, parabéns, obrigada. Obrigada. Martinha, linda. Ela é muito linda, né? Dá vontade de levar ela para casa, não dá? Você é muito doce. Que bom. Parece um potinho de mel. Muito Que doce. maravilha. Olhando para sua câmera, Sim. quem você ajuda? Por que as mulheres devem te procurar? E deixa uma frase final do seu coração para todas que estão ouvindo a gente. Como eu falei, empatia, né? Eu sou mulher, eu estou na menopausa, eu amo atender mulheres, atendo mulheres de todas as idades, desde recém-nascidas até 100 e poucos anos que já estiveram no consultório. A minha mensagem é, mulher, realmente cuide-se, porque sem a saúde você não vai chegar em lugar, não vai ocupar o seu lugar, né? E o seu lugar é muito importante na sociedade, na família,
mas principalmente para você mesmo, né? E vamos cuidar da saúde, É isso em aí. qualquer faixa etária. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. A gente corre atrás, com certeza. Parabéns, obrigada, tá? Por estar aqui. Uma honra te Prazer. receber. Vanessa, minha linda, a sua é aquela. Quem você ajuda? Por que que as pessoas podem te procurar ou devem te procurar? E aquela mensagem final para as pessoas. Sim, então o meu propósito é trazer oportunidades, seja no conforto da sua casa, seja numa vivência natural com outras mulheres. Esse é o objetivo, é trazer, te dar a oportunidade de se reconectar com a sua ancestralidade, com aquilo que realmente traz presença para você. Então, mulher que se identifica com isso, aquela mulher de coragem que está sempre cuidando de tudo, esquecendo um pouco dela, eu convido, né, a tirar um tempo e deixar, né, a presença estar ali de corpo inteiro, que o tempo agora é o único que a gente tem, né? A gente não existe no passado e a gente não existe no futuro. A gente só existe agora. Então tire um tempo para você, né, no conforto da sua casa ou numa experiência, você vai ser muito bem-vinda. E se eu pudesse deixar uma mensagem principal, seria com certeza absoluta, num tempo em que a gente tem acesso a informações todo o tempo, busque o luxo de você mesma. Acho que é o maior luxo que a gente tem hoje, é a gente mesmo. Então, busque esse luxo, não é coisas. Eu acho que o luxo que a gente tem agora é a nossa presença. Cultive isso. Cultive sua presença. Cultive a sua presença como um bom chá. Tome um bom chá. Delícia. Da próxima vez a gente vai ter que trazer um chazinho. Pode deixar comigo. Você traz o chazinho, a gente ferve a água Sim. lá embaixo. Trago a ampulhetinha para vocês verem como é gostoso. Segurar na xícara ali é muito gostoso. Ver a areinha descendo e a mente desacelerando, sabe? E eu amo ampulheta. Eu amo, né? Você sabe que eu sou a louca da ampulheta. Amo ampulheta. Tenho várias. Legal. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma honra receber vocês. É uma honra ter vocês na comunidade Mulher de Coragem. Participem dos encontros ao vivo. Vamos preparar outros workshops, outros encontros, tá? E eu quero vocês mais vezes aqui. Que Deus com abençoe certeza. grandemente você, abençoe sua família e todos os seus projetos. E Amém. conte sempre com a gente aqui, tá bom? E para você que está assistindo a gente, se você ainda não se inscreveu no canal, para de ser preguiçosa e preguiçoso e transborde também, porque tem gente que fala, não vou seguir não, mas fica aí usufruindo de tudo isso aqui que foi maravilhoso. Tenho certeza que esse episódio enriqueceu muito a sua vida. Transborde, deixa um joinha, se inscreva no canal, ative as notificações e transborde enviando para as pessoas da sua família, para as mulheres da sua família, os homens também. A gente falou sobre chá, sobre presença, a gente falou sobre saúde, a gente falou sobre beleza e os homens também precisam disso. Sim, verdade. Então manda para toda a sua família, manda no grupo da família, em vez de ficar mandando coisa de política, de briga, de coisa de morte, de acidente, manda esse episódio para todo mundo que você conhece e transborde na vida das pessoas. Você tem 2 propósitos na sua vida. Um é ser quem você nasceu para ser. E o outro é transbordar aquilo que você é na vida das pessoas. Então, transborde. E participe aqui do Cast de Coragem e siga também lá no canal. No canal não, no Instagram, Cast de Coragem. Lá tem cada corte maravilhoso para você se inspirar, se encorajar, para você ter coragem de viver uma vida extraordinária. E se você tem vontade de participar aqui, de ser entrevistado, de contar a sua história de coragem, me chama lá no direct do Instagram, Cast de Coragem. Se você quer patrocinar o nosso Cast de Coragem, também me chame lá no @Cast de Coragem. E por falar em patrocínio, a gente tem um minutinho e 40 ali. Eu vou mostrar aqui as joias da Bianca Santos, que me veste com as suas joias maravilhosas, que é feita pelo Magno. Ele desenha as joias, então são joias exclusivas, maravilhosas, e é um dos meus patrocinadores aqui, que está sempre me vestindo com as suas joias. Muito obrigada, Magno, muito obrigada, Bianca. Vocês são maravilhosos, que Deus abençoe vocês grandemente, e eu vejo você do lado de cá para viver uma vida extraordinária. Beijo, beijo.